Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. Sou o Carlos Chagas. Mais uma vez nós nos encontramos aqui no nosso Fé e Razão. E hoje com um tema bastante interessante que eu tenho certeza que vai ser muito atrativo, que a gente vai poder desenvolver e conversar bastante. Imersos na existência e descobrindo a essência. Até porque muitas vezes é algo que a gente fica se perguntando, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito de vida, né? E é sobre isso tudo que a gente vai conversar essa noite. E eu vou começar aqui colocando a nossa mesa, né, para que todo mundo possa dar um oi inicial. Hoje a gente está com um convidado especial aqui para a gente, o Cláudio. O Cláudio também faz parte do nosso grupo de expositores do curso de Filosofia Espírita do IFE, né? E vai hoje abrilhantar aqui o nosso programa e vai participar dessa roda de bate-papo. Boa noite, Cláudio. Tudo bem com você? Boa noite. A imagem. Boa noite, meu nome é Cláudio, sou espírita há aproximadamente 40 anos, faço o trabalho voluntário de expositor nas escolas de aprendizes, agora também nos cursos de filosofia, e se contar aí, quando eu era criança, minha mãe me levava no centro, são 50 anos de espiritismo, então estamos aí no aprendizado. O Cláudio tem mais tempo de espiritismo do que nós temos de vida, né? Eu estava pensando nisso, Carlos. Eu estou bem, eu estou bem. Boa noite, Custódio. Boa noite mesa, boa noite, Ricardo, boa noite, Cláudio e Carlos. Estamos aqui mais uma vez para a gente discutir aqui esse tema ousado, né? Um tema interessante para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor, ou um pouquinho mais esperto com relação a este tema na nossa vida. Vai ser uma noite agradável, tenho certeza. Eu quero aproveitar a todos a participar com a gente lá no chat. Não esqueça, o chat está lá para fazer perguntas, para dar pitacos, para comentar, criticar. A gente não gosta muito de crítica, mas pode fazer também. A gente prefere mais elogios, né? É claro, todo mundo precisa e quer elogios. Mas se vier crítica, a gente transforma a crítica no elogio. Legal? Vamos lá. Com você, Ricardo. Obrigado, Custódio. Boa noite, amigos da bancada, a todos os ouvintes aí, então, do nosso programa Fé e Razão. Sempre aqui uma satisfação estar podendo estar nesse espaço para fazer uma troca. Tema palpitante, atual, onde a gente vai falar da essência, da existência, né? E importante que vocês então participem, coloquem comentários, perguntas. E agora a gente vai fazer aqui só uma rápida preparação para a gente entrar em sintonia aí com a espiritualidade, pedir o amparo dos amigos espirituais. Então nós solicitamos toda a espiritualidade, aos mentores, seu apoio. Pedimos aos mestres, sábios e filósofos de todos os tempos que desçam sobre nós, sob a sua sabedoria, para que possamos ter um tema, um debate fraterno, enriquecedor para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. O nosso chat, tem a nossa enquete lá no chat, né? E a nossa enquete conhecemos a nossa verdadeira essência? Aí vamos lá ver se a gente conhece ou não, né? Se a maioria de nós acha que conhece ou acha que não conhece. Gostaria de dar uma boa noite aqui já para o pessoal que está aqui chegando com a gente, a Maria Lira, né? Sempre acompanhando aqui. O Antônio Bessa, né? Lá do Rio de Janeiro, de Araruama, no Rio de Janeiro. A Elisângela também, que tá aqui com a gente. O Raimundo Moraes, também aluno do curso de filosofia, e tantos outros que estão chegando aqui. E ao longo do tempo aqui do caminho a gente vai falando um pouquinho de cada um. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui para o nosso tema dessa noite, né, Ricardo? Vamos botar um pouco de
de lenha na fogueira aqui. Eu vou jogar a pergunta aqui, eu gostaria que vocês me respondessem. Eu vou me dirigir ao Ricardo aqui, eu gosto de jogar ele na fogueira sempre. Ricardo, o que significa essência? Como que nós podemos definir isso? Então, a essência, né, é aquilo que é, né? Então, está muito ligado à noção do ser. Então, aquilo que nós somos em essência, nós vivemos num mundo onde estamos imersos, né, numa existência, mas que dentro dessa existência a gente busca compreender, além das aparências, aquilo que somos. Então procuramos reconhecer essa essência, o que o homem é essencialmente. E aí então nós temos nesse sentido, começa lá com Parmênides, né? Parmênides vai dizer que o ser é aquilo que é. Então é aquilo que é tirado todas as, vamos dizer, os acréscimos que a vida traz, o que ele é em essência, no seu substrato final, vamos dizer assim, né? E depois nós temos Heráclito, que vai falar que o ser é um vir a ser, em constante transformação. Então, para Parmênides, o ser a essência é aquilo que existe e é por si mesmo, sem depender de mais nada. Já Heráclito diz que nós somos um vir a ser sujeito às circunstâncias da materialidade do mundo. Então essa dualidade vai correr ao longo da história o tempo todo. O ser, e aí a busca, né? A existência fala mais do que Heráclito disse, quanto que o ser é mais na questão da essência do que Parmênides nos disse, nos ensinou, né? Custódio. Então, o Ricardo falou praticamente tudo que é essência, né? A gente pode contribuir assim, que a essência ela é um conjunto de características que determina o objeto em si. Então, o objeto precisa de ter uma essência. Todo objeto tem uma essência, porque essas características estão intrínsecas a este determinado objeto. Então, a gente vai ver lá na frente que alguns filósofos diziam que, exceto o ser humano, a essência nas coisas materiais são fixas, já vêm prontas, exceto o ser humano. O ser humano não tem com a essência pronta, segundo os filósofos. Aí essa que é a nossa discussão aqui, é separado, né? A essência da existência. E é essa que nós vamos debater aqui. E essa separação, uma vem antes da outra, para que a gente possa realmente refletir a respeito dessa tal essência, como ser humano e não na matéria não humana, ou seja, na matéria da natureza, que também tem lá intrinsecamente a sua essência. O que você pensa sobre isso aí, Cláudio? Colabora com a gente aí, por favor. O Custódio colocou essa questão da característica, né? Então, se nós colocarmos, nós aqui, por exemplo, todos nós temos cada uma essência, porque todos nós somos diferentes. Nós temos o mesmo corpo de carne e osso, mas o que a gente pensa é diferente, as nossas atitudes são diferentes. Então, a essência, no meu entender, é justamente isso, o que diferencia cada um. Então, todos nós temos uma essência, mas essa essência, ela necessariamente não é igual para cada um. A essência do nosso pensar. A matéria é a mesma coisa, carne e osso, sangue, nervos, mas essa parte material. A essência, que é aquilo que a gente é, né? Aquilo que a gente pensa, cada um tem a sua. Então, é a sua característica individual. É como essa nossa... vamos dizer assim, a nossa marca individual, vamos dizer assim, né? Para usar essas palavras, cada um tem a sua marca individual. A princípio, o que eu penso é isso daí. Quando a gente pega, por exemplo, essa questão da essência,
E traz isso, a gente começa a fazer um link lá dos filósofos, né? Como você colocou Parmênides, Heráclito, e a gente vai caminhando aí, né? Platão. E a gente traz isso aqui para a filosofia espírita, né? O que seria essa essência? Será que eu estaria falando aí do espírito, desse espírito imortal? Será que a minha essência estaria ligada a esse espírito? Ou ela é algo que seria um atributo do espírito? Como que a gente poderia tentar entender isso fazendo um paralelo com a filosofia espírita? Então, nesse ponto a gente vai voltar lá em Platão, né? Porque a filosofia espírita remonta ao Platão, né? Platão, Sócrates. Platão, ele entendia que há diferentes formas de cavalos, por exemplo, na existência. Cavalos altos, baixos, malhados, de uma cor ou de outra. Mas ele entendia que existia uma essência, uma forma ideal. Então, existe num plano das essências, das ideias, uma matriz que vai além da existência. E aí, então, no mundo das ideias, aonde a essência lá está, que é uma essência da qual define o que é um cavalo, independente das características que ele vai assumir no mundo. Então, essa é a visão de Platão. E trazendo isso para a doutrina espírita, a gente pensa que o espírito é criado simples e ignorante. Então, essa essência que vem de Deus, aí é feito a imagem e semelhança, essa imagem e semelhança nossa com Deus é o espírito, mas é que aí ele reveste um corpo de carne assumindo características diferentes, corpos diferentes, sexualidades diferentes. E aí, então, essa essência está encapsulada na existência. E essa existência assume, então, a cada encarnação, uma característica diferente, mas a essência sempre é a mesma, que é aquilo que nós também chamamos de individualidade. A cada vida a gente assume uma persona, que é uma máscara. Então essa persona é a característica daquela vida. Hoje o Ricardo é a persona Ricardo. Mas numa outra oportunidade ele teve um outro nome, uma outra maneira de ser, mas que no fundo sempre houve uma essência, que é o espírito, que passando pelo mundo material vai tendo um aprendizado, que vai se somando. Muitos desses aprendizados que a gente tem enquanto espírito no tempo ficam guardados no inconsciente. Então, nessa vida, apesar de a gente não exercer todas as potencialidades da essência do espírito, muitas delas se manifestam, nos ajudando nos desafios. Hermínio Miranda, ele fala em memória integral, né? Ele fala que o perispírito tem aquilo que se chama de memória integral, que seria a memória de todas as existências, né? Isso. E quando você fala em persona, eu não sei se o Cláudio e o Custódio concordam, mas você falou que a gente tem uma persona em cada existência, né? Será que a gente poderia ir além e dizer que numa mesma existência aqui, nesse planeta, nessa vida que eu tenho também várias personas? Entendeu? Por exemplo, quando eu estou conversando com vocês, eu tenho uma persona de alguém do grupo de filosofia espírita. Quando eu estou conversando com os meus filhos, eu tenho uma persona de pai. Quando eu estou conversando com minha esposa, eu tenho uma persona de marido. Quando eu converso com a minha mãe, eu tenho uma persona de filho. E com cada uma dessas pessoas, eu vou agir de uma certa forma. Sim. Né? Então, como que a gente bota isso aí? Será que, onde que está a minha essência? Se eu tenho várias personas dentro de uma mesma existência, onde que está essa minha essência? Será que a minha essência ela seria algo que tá por baixo disso aí? O que vocês imaginam? Cláudio, o que você pensa? Bom, eu penso que assim, como você citou, cada situação você tem vamos dizer assim, uma personalidade. Eu fico imaginando, se você não tivesse essas várias personalidades, dependendo da situação, como que seria? Eu acredito que seria bem complicado. Eu penso que assim, não é que a essência é diferente, mas a circunstância necessita que cada um tenha uma atuação diferente
E por isso você vai demonstrar vários lados do seu aprendizado como essência, né? A sua essência é única, entendo assim. Sim. Sua essência é única. Mas você vai agir conforme aquele aprendizado que você já traz, dependendo das circunstâncias que você se defronta. Então você não pode usar o mesmo tom ao falar com um adulto de um determinado assunto, quanto você vai falar com uma criança. Então é necessário você utilizar essas facetas, mas não que são essências diferentes, pelo menos assim que eu penso. É a experiência que você precisa para cada situação. Seriam faces de uma mesma moeda, é isso, Custódio? Então, exatamente, eu vejo também dessa forma. A essência é sempre esta. Agora, a essência é esta. E é a experiência que a gente tem, a experiência terrena que nós temos como que a integração entre a existência e a essência nos faz uma experiência terrena. E essa experiência terrena, junto com a essência, nos faz crescer em nós. Só crescemos a partir dessa experiência que nós temos. Então, quando a gente fala, por exemplo, como você falou, em personas, na realidade nós estamos trabalhando a essência de modos diferentes a aumentar ou criar novas sistemáticas de experiências terrenas, porque é aqui que nós aprendemos. E a nossa essência, ela pode se modificar ao longo do tempo, mas somente a partir desta experiência que nós temos aqui na Terra. Então, por isso que a gente tem algumas variações, mas a gente não muda de água para o vinho quando eu estou conversando com A ou com B. Eu faço pequenas variações, eu faço pequenas experiências para que eu possa sedimentar o meu conhecimento terreno e espiritual, evidentemente. A experiência da existência, ela é frágil. Ela só é consistente quando ela vai para o espírito, né? Ou para a essência em si. Então, é importante a gente trabalhar a essência na existência terrena, enquanto nós estamos, né? Aqui, por aqui. O importante, acho que a gente está sempre em harmonia com a nossa essência, né? Uma figura que pode ilustrar isso é como a vida fosse um palco, um teatro, onde eu venho para essa vida assumindo um papel. E em cada ato, que são as divisões que uma peça teatral tem, eu visto uma máscara, né? E essa máscara, então, são essas inúmeras nuances da personalidade ao longo da vida. Agora, o importante é que quando a gente põe essa máscara seja mais um modo de atuar, mas que não esteja muito distante daquilo que eu sou. Porque o problema é quando, ao retirarmos a máscara, a gente encontra algo muito distante, e isso cria desequilíbrio. De uma certa forma, quando a gente pensa na máscara como uma coisa de cunho social, é um recurso social que nós usamos, né? Então, ao atuarmos na sociedade, colocamos uma máscara, e aquela máscara muitas vezes esconde características da nossa essência, da nossa personalidade que a gente não gosta. E aí então onde surge esse desequilíbrio. Então, na medida em que a gente melhora a nossa essência, você fica bem mais tranquilo de tirar aquela máscara social, porque o que vai se revelar praticamente é aquilo que você já coloca então como aparência, né? Que aí a máscara ela simboliza a aparência, o parecer ser. Mas mesmo, desculpa, só aqui me deu um pitaco aqui. Mesmo que a gente utilize a máscara, você não sai da essência. Você finge, entre aspas, ou você está socialmente fazendo com que você seja aceito neste meio social onde você está com a determinada máscara. Isso não altera a sua essência continua. Você, em algum momento, tirar a sua máscara, mesmo que ela não seja fisicamente, você continua com a tua essência. Se você tiver com, digamos, com o teu padrão espiritual
lá menos elevado, a máscara não vai fazer diferença para você. Você continua sendo a essência da sem máscara. Então não muda. A essência é sempre a mesma. É a história do quem grita com o garçom, já falamos disso aqui, ele grita com a criança em casa, com a esposa, com os amigos. É o cara que maltrata. Um maltrata todo mundo. Não é eu só não maltrato fulano de tal porque eu sou bonzinho. Não, você não maltrata porque de alguma forma você o respeita socialmente ou tem algum temor por respeitar aquele. Por temor você não maltrata, mas a tua essência é a mesma. Então, em alguns momentos a gente põe a máscara, mas não mudamos a essência, exceto quando nós determinamos algumas experiências, que eu falei agora há pouco, para que a gente possa crescer em nós, na nossa essência, pela experiência que nós temos. Isso sim, isso é bem possível. E a palavra assim, mais conhecida é o verniz social, né? Verniz social. O verniz social, que é aquilo que na sociedade a gente usa muito. Na medida que somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós necessitamos desse verniz social. Quando você fala muito imperfeito, será que eu estou dentro disso aí, Ricardo? Todos nós, né? Eu não me considero muito imperfeito, não. Mas tem uma passagenzinha, Ricardo, que alguém pergunta, né? Fala, quem é você? Aí a pessoa fala a profissão, fala onde ela mora, fala o gênero, fala uma porção de coisas. Eu sou o Carlos, eu moro em São José. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando quem é você. Quem é você? Né? Qual é a sua essência? Qual a sua essência? Então, isso. Puxa, e isso é muito, muito difícil da gente atingir, né? Então, puxa, quem de verdade sou eu? Né? E isso que você falou, Custódio, também tem muito a ver, porque, de repente, eu costumava brincar com as minhas filhas quando elas eram adolescentes, eu falava, você quer saber quem é o rapaz que você está saindo, um namoro recente? Não olhe para como ele trata você, olhe como ele trata o garçom, olhe como ele trata a mãe, olha como ele trata o irmão ou a irmã, né? Como ele trata as pessoas, porque se esse rapaz não trata bem a mãe dele, por que você acha que ele vai tratar bem você daqui a algum tempo? Né? Então, assim, você começa a fazer uma avaliação, mas a questão é muito o autoconhecimento, né? Porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou chegando mais próximo, né, do que seria essa minha essência, né? Você vê que algo é algo muito complicado, né, Cláudio? A gente acha que muitas vezes sabe onde é que está essa essência, mas é difícil, né, da gente... Eu penso assim, é difícil as pessoas falarem quem são, né, em essência, porque a maioria nunca parou para pensar nisso, né? Nunca parou para se analisar, para ver dentro de si mesmo, né, quem eu sou. A gente age nessa correria do dia a dia, no trabalho, na escola, a gente não para pensar quem eu sou. Então, quando pergunta quem é você, a pessoa vai falar, olha, eu sou fulano de tal, trabalho tal, né, sou casado com fulano, sou casado com cicrano, mas não diz quem é, porque a gente não, nessa correria do dia a dia, a gente não para pensar em quem nós somos, né, para olhar o nosso interior. É muito difícil, muito difícil. E nesses tempos de mídia eletrônica, com as diversas mídias, né, onde as pessoas se expõem muito, nós temos essa questão do parecer ser e o parecer ter. Temos as duas coisas. As pessoas procuram parecer ser algo que no fundo não são, parecer ter coisas que no fundo também não têm. Então são escravas dessa situação. E por que a gente faz isso? Então aí entra as... que o papel da filosofia é esse, né? Por que eu preciso ostentar? Por que eu preciso de demonstrar que esse verniz social? Por que eu tenho que mostrar para as pessoas quem eu sou? Muitas vezes eu adquiro coisas que eu não preciso, né? Para tentar mostrar, né, provar, né, para as pessoas, né? Por que a gente tem essa necessidade, né? A Elisângela está perguntando aqui, como podemos lidar com a ausência existencial na filosofia, né? Eu jogo para vocês aí, vocês que se virem com essas perguntas, eu só passo aqui, né? O que... É a ausência existencial. A expressão que ela usou, né? Existe a expressão vazio existencial.
que aí é cunhada até pelo Viktor Frankl, aquele que criou a terapia de sentido, chama logoterapia. O Viktor Frankl, ele entendia que a falta de sentido na existência cria muitos problemas psicológicos. Então é toda uma psicologia, a logoterapia trabalha a questão do sentido de vida. Então, num primeiro momento é isso. Às vezes a gente vai tratar as questões mais supérfluas, mas quando em essência, lá no sentido de vida que você tem que trabalhar ali o que você entende de si mesmo, qual o seu propósito, qual o seu objetivo. E aí você identificando isso, você consegue direcionar a sua vida de uma forma mais saudável. Não, eu vejo a pergunta que foi capciosa, né? Aliás, vindo de quem vem, certamente veio capciosa mesmo. A gente já entendeu a pergunta. Depois a gente pode conversar à parte. Mas assim, quando ela fala em ausência para mim é não ter. A ausência é não existir, que é um pouco diferente do vazio, né? O vazio contém, mas eu estou vazio. E a existência, a ausência da existência, para mim, não tem corpo, não tem existência, ainda existe. Então, como é que eu cuido na filosofia da ausência da existência? É um pouco mais complexo. Aí nós temos que partir para a metafísica para explicar isto. A gente não vai explicar agora na filosofia porque é mais complexa, né? Mas na ausência da existência eu estou entendendo que não existe corpo, não existe físico, não existe a existência em si. Logo, a essência, neste caso, no caso terreno, deixa de existir. Então não tem o porquê. Claro que se a gente partir para a metafísica, tem outro tipo de explicação, que não é filosófica, é metafísica. Então acho que é importante, então, complementar nesse sentido, aí a gente ampliando para essa compreensão da metafísica, existir o ser que aí está, que está no mundo, é aquele que se põe para fora, aquele que se manifesta. Então, assim, na compreensão antiga dos filósofos antigos, havia uma essência que não se manifestava ainda no mundo. E quando ela adentra o mundo, é que ela passa a estar. Aí ela passa a existir. Ok? Então, aí essa questão que, no fundo, a existência não dá para ser questionada, porque ela é. Nós estamos aqui, dentro da existência. O que se questiona é se há uma essência, cara. Só uma coisinha. Vamos tentar definir o que é existência. Okay. Aí a gente tenta linkar as coisas, né? Okay. Então, o que ser? Porque a gente tá entrando num outro assunto, né? Mas o que seria, então, a existência? Como que pode continuar, Ricardo? Você então, a existência, ela vem da expressão latina, né? Que aqui está existere, que é uma tradução livre, pode ser entendida como pôr-se para fora de si, exprimir-se, adquirir significado. Então, no mundo você adquire significado, no mundo você se expressa, você se põe para fora, você se manifesta. Então, no mundo, na existência, isso já é fato. O que se questiona é se há uma essência. Tudo bem, eu estou no mundo, sou um mero corpo biológico, mas não há uma essência anterior. Porque na filosofia tradicional, Platão e outros, havia uma essência anterior que se manifestou para o mundo, que passou a existir. Agora, no materialismo, não. No materialismo, ele entende que o ser existe. Por isso que existe o existencialismo ateu. O existencialismo ateu, ele prega que a existência é o hoje, o agora. Não há uma essência anterior que define o que é o ser humano. O ser humano parte do zero nessa vida e se constrói nela. Eu não sei se aí ficou claro para vocês aí a explicação. Sim. Eu queria ver o Cláudio um pouquinho. O Cláudio tá muito quietão, Cláudio. Vamos lá. Então, o que é a existência? Eu penso que assim, uma vez que a gente define
que a essência é uma característica, é algo que eu tenho, que os outros aparentemente têm, mas é diferente de mim, o existir é apresentar essa característica ao mundo, aos outros. Né? Porque senão nós estaríamos naquele rebanho que age igualzinho todo mundo, eu sigo todo mundo, eu não penso em nada. Então isso, para mim, é viver, na minha concepção. Quer dizer, o termo existir pode ter múltiplas definições. Se você está ali pensando, você está agindo, você tem o seu livre-arbítrio, você está exercendo a sua personalidade, aquilo que te define diferentemente dos outros, isso eu penso que é existir. Então eu estou no mundo, vamos dizer assim, o mundo está me vendo e está, vamos dizer assim, eu estou fazendo alguma coisa que difere dos outros. Isso para mim é existir. Fora isso, é não existir. Seria aquele que vai que está no piloto automático. O que está no piloto automático é aquele que não existe. Tá. Aquele que existe é aquele que está apresentando alguma característica que o diferencia. Tá, então quando a gente pega, por exemplo, essa mentalidade de rebanho que a gente vê, por exemplo, lá no estádio de futebol, que a gente vê nas manifestações de massa, por exemplo, né, onde a gente simplesmente sai fazendo aquilo tudo que as pessoas estão fazendo sem refletir, né? Mas na vida, de um modo geral, a gente faz isso também, né? Muitas vezes. Por que você está fazendo? Eu faço porque está na moda, né? Eu faço porque está todo mundo fazendo. Então, isso, no seu entendimento, seria uma forma de não existência. É isso, Cláudio? Eu penso que sim. Eu até lembrei de uma passagem da Odisseia. Tem uma passagem da Odisseia em que Ulisses está na ilha com a ninfa Calipso, né? O termo Calipso significa escondido, né? Então ele está lá e a ninfa o prende por 7 anos, né? Querendo que ele ficasse lá com ela. E ele se nega. E ela promete eterna juventude, ela promete a imortalidade, mas ele prefere voltar à sua vida de mortal e envelhecer. Por quê? Porque ele não quis ficar escondido, ele quis existir. Porque ali, se ele ficasse com ela, ele teria que ficar com ela exclusivamente, ele não poderia sair daquela ilha. Então ele estaria simplesmente não existindo. Então, ao optar por ir embora, a envelhecer, a perder a sua juventude e perder a sua vida, ele preferiu existir. E isso é o que eu penso na passagem mitológica, dá a entender isso aí. Então é isso que a gente, né, deveria fazer, em vez de se conformar, né, com o mundo nos apresentando coisas que a gente segue bovinamente, e a gente se apresentar e fazer aquilo que a gente acha que é a nossa característica, o nosso eu, né? A nossa essência. Então, vamos assim, para tentar esclarecer, até ajudar, trazendo então uma frase do existencialismo, que nós estamos falando da existência, né? O existencialismo é um movimento que nasceu ali no pós-guerra. Então, nós vamos ter na figura do Sartre o existencialismo ateu, onde ele vai falar que a existência precede a essência. O que Sartre está querendo dizer com isso? Vocês antigos falavam que a essência, que para nós é o espírito, precede a existência. Agora, depois do desencanto com as guerras, com tudo que aconteceu, surgiu um sentido nihilista, que levou a um ateísmo, aonde vai falar, então, não existe uma essência, o que existe é a existência e ela precede, e a essência se forma no viver. Aí já não é uma essência no sentido metafísico, porque anteriormente a essência era no sentido metafísico, o espírito. A partir daí, essa essência, né, que é construída depois que a pessoa existe,
que nasceu, são a personalidade, os comportamentos, o modo de ser. A doutrina espírita ela vai colocar uma crítica sobre isso, vai falar assim, não, nós somos uma essência que precede a existência, e essa essência traz um cabedal de tendências, traz dons, traz uma série de capacidades que vão modelar a sua existência, que são anteriores a essa existência. Por isso que quando a gente, numa família, nasce filhos criados sobre a mesma condição, um tem um tipo de natureza, o outro tem outro tipo de natureza. Até na Bíblia fala isso de Esaú e Jacó, né? Ele fala que Deus conhecia eles no ventre, porque um era para o bem e o outro era para o mal. Quer dizer, já havia uma essência que definia que um ia caminhar no caminho do bem e o outro ia caminhar no caminho do mal. Então, nós estamos aqui até para colocar isso. O título do programa hoje é bem isso, né? Estamos imersos na existência, mas queremos descobrir o que nós somos em essência. Então, o que trouxemos? E o que fazemos com isso que nós trouxemos? Dentro do existencialismo é exatamente isso, né? A essência, a existência precede a essência, mas a gente pode concluir, mesmo pensando nesta tese existencialista, que um não vive sem o outro, ou seja, a existência precisa de uma essência, sempre, sempre. Mesmo pensando que uma precede a outra, a essência é obrigatória na existência. Portanto, esse conjunto de existência e essência está incluso em toda a natureza, em tudo que a gente enxergar, tudo que a gente vê. Fora do humano, no humano e fora do humano, nós vamos entender que tem a essência e tem a existência. Portanto, a gente pode entender que não existe existência sem essência. E dentro do existencialismo podemos afirmar que não existe essência sem a existência. Voltamos a um dualismo aí, ok? Precisamos disso. Agora, quando a gente parte para a filosofia espírita, a gente vai entender que a essência, quando a gente fala ao contrário do que o existencialismo prega ou pregava, é que a existência precede a essência, nós invertemos a bola, né? A essência precede a existência. De qualquer forma, a gente precisa que esses dois componentes venham juntos, né? Estejam presentes juntos sempre. Isso tem que ser bem claro, isto. Mesmo no existencialismo, no ateísmo mais radical, a gente vai ver que essas duas características, ou essas duas coisas, né? A existência e a essência, andam juntos. Ela pode não se integrar como um ser único, ou seja, um dentro do outro. Pode trabalhar, diria assim, separado um do outro, mas não existe um sem o outro. Interessante pensar nisso. Aí a gente pode concluir que a existência, mesmo na natureza, ela tem formas diferentes de lidar. Como a gente fala na essência humana, ela é versátil, porque nós somos seres diferenciados dos seres animais, hein? Então a gente pode dizer que os animais têm um pré-determinismo, uma essência pré-determinada. E os humanos não têm uma essência pré-determinada. Ela molda, ela cria, ela altera, ela cresce em si, ela melhora ao longo do tempo. Depende das minhas ações. E a existência serve para conduzir os atos da essência que eu estou fazendo. Então, ou seja, para criar experiências. Quando eu crio uma experiência a partir da essência, eu coloco essa experiência a partir de atos, né? Da minha dinâmica da existência. Então, portanto, eu preciso dessas duas coisas trabalhando junto. Você falou aí no determinismo, né? Uhum. E eu acho muito bacana nos animais. Por exemplo, um passarinho, ele morre de fome ao lado de um bife, né? Porque ele tem um instinto, né? Então ele está determinado a fazer aquilo que seu instinto lhe propõe.
O ser humano não. O ser humano ele tem um livre-arbítrio. Ele come o alpiste. Se ele tiver com fome, ele come o alpiste. Ele não morre. Né? Então, ou seja, ele tem o livre-arbítrio. Ele tem as suas escolhas para fazer. Né? Então, aí está a responsabilidade. Né? Por exemplo, eu não posso exigir, muitas vezes, lá do passarinho, né, e ficar decepcionado com ele, porque o que ele sabe fazer é aquilo que o instinto dele colocou. É determinado. É determinado. Então, essa é a minha essência. Então, aqui, quando a gente pega uma pergunta aqui, por exemplo, da Eli novamente, qual que é a relação, então, entre o vazio existencial e o sentido da vida? Será que quando eu estou... isso é aristotélico, né? Será que quando eu sinto um vazio... é porque eu não estou cumprindo aquilo que deveria cumprir em termos de sentido da vida? Eu não estou colocando o sentido na minha vida. O que o Aristóteles dizia? Ele dizia que quando cada um de nós tem um papel, né? Cada um de nós tem algo que faz com excelência. E quando você não faz isso, né, você estaria fora daquilo que foi determinado para você. Né? Então, será que hoje, quando a gente pega uma sociedade como a nossa, com tanta gente... passando por problemas, né, de ansiedade, de depressão, de angústias, de falta de sentido na vida. Será que isso tem a ver também com isso? A gente não está buscando aquilo que deveria realmente buscar? Começa pelo Cláudio. Eu tendo a concordar nessa parte com Aristóteles, porque, na minha visão, o vazio existencial é justamente uma ausência de propósitos. Se eu tenho um propósito na vida, é aquilo que me move. Se eu não tenho propósito nenhum, eu sinto esse vazio existencial. Porque o vazio de não ter uma utilidade, eu penso, nossa, eu não sirvo para nada. Né? Então eu sinto esse vazio porque eu não tenho um objetivo, né, um propósito na minha vida que me dê uma satisfação de dizer, olha, estou feliz em existir, em estar aqui nesse mundo. Né? Então, esse vazio existencial, eu associo bastante a essa questão realmente de ter um propósito na vida para alguma coisa. Não sei os demais colegas aí. Perfeito. Há inúmeros pensadores modernos que denunciam esse vazio existencial na modernidade. Quando a gente volta nos pensadores antigos, essa questão das virtudes, dos valores, de um propósito de vida, era uma coisa muito mais marcada e presente na cultura. O que acontece é que com as guerras mundiais houve uma perda de sentido, porque foi assim algo que mexeu muito com a sociedade e questionou a existência. Então, de lá para cá, nasce um pensamento que a vida não tem um propósito nenhum, que a vida, nós estamos aqui jogados no mundo. Então, assim, você define a existência, cada um à sua maneira, com seus valores. Muitos não encontram propósito na existência, aí é onde se apresenta o vazio existencial. Agora, quando você encontra o seu propósito, e aí sim pode ser, a gente entende num propósito elevado, né? Que dignifica o homem, ele se torna uma pessoa melhor, mais feliz, né? Mas não há uma regra para isso. No fundo, cada um determina o seu sentido de vida. E como que eu descubro isso, Ricardo? Então, o sentido de vida ele varia muito por pessoa, pode ser a família, pode ser construir um sucesso financeiro, pode ser adquirir um companheiro. São inúmeras formas de sentido, mas essa não é no sentido assim maior, que quando a gente fala em sentido da vida, nós estamos perguntando qual é o propósito, o objetivo da vida. Porque quando eu pego, por exemplo, e falo assim, olha, o meu objetivo é ver o meu filho se formar, eu estou criando uma expectativa na vida do outro, né? Sim. Então isso necessariamente, será que isso poderia ser um sentido de vida? Sim. Algo que eu estou colocando uma expectativa no outro? Sim. É um propósito. Só que aí, se esse outro não atende aquilo que eu esperava, eu não atendi o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida, porque ele não fez aquilo que eu imaginava que ele fosse fazer. Né? Então, assim, o risco de eu me decepcionar com isso é muito grande, né? Até porque o meu filho ele tem a sua essência.
E ele não vai ser aquilo que eu gostaria que ele fosse, ele vai ser aquilo que ele é, aquilo que ele quer ser, né? Então você vê como é que a gente pode se perder, né, com relação a essas coisas. E há muitos conflitos familiares em cima disso. O pai que espera do filho que ele siga a mesma profissão, ou ele herde a empresa do qual ele vai deixar para ele, e muitas vezes ele não quer, não gosta daquele tipo de empreendimento, busca outras coisas. Então, quando não há... E eu acho que, então, nesse sentido, cada um tem que encontrar um propósito que se harmonize dentro de si. Para a sua vida, né? Para a sua vida, dentro da sua natureza de ser. Isso, até porque é isso que o meu filho... se eu vou encontrar um cônjuge bacana ou não. Então, isso são expectativas que a gente vai ter, mas você vê, o meu objetivo de vida, ele deveria ser algo além, né? Então, algo onde eu busque aí a minha evolução, onde eu busque o entendimento, né? Tem o Antônio Bessa, ele colocou algo bem interessante, ele fala assim, num game RPG, encarnamos avatares adequados a cada missão. Semelhantemente, nossos espíritos encarnam avatares numa extremamente desenvolvida simulação, com papéis adequados às tarefas da vida. Bessa, eu acho interessante, às vezes eu fico brincando um pouquinho com esse tipo de coisa, né? Faz de conta que a gente está lá num simulador, né? E dentro desse simulador, a gente tem aqui uma dimensão temporal e imagina... né? Ou seja, a gente tem que participar, né, desse jogo, desse game. E quando você desencarna, ou mesmo até em desdobramento, você sai naquilo que seria o mundo real. Isso é meio platônico também, né? Naquilo que seria um mundo de verdade, né? E ali eu tenho consciência de que isso aqui seria uma simulação. Mas aqui eu não posso saber que isso é uma simulação, senão perde a graça o jogo, né? E será que a vida é mais ou menos isso, Custódio? Você concorda com o Bessa ou você acha que ele não está certo? A vida não é uma simulação, né? A vida é real, a vida é uma realidade. A simulação a gente pode brincar lá no game, né? Para simular o que a gente quiser. Mas eu lembrei aqui, em termos de sentido da vida, do que Sartre falou, que é muito interessante. Ele disse que nós, humanos, somos condenados a ser livres. Nós somos condenados a ser livres. O que significa? Primeiro, condenados é obrigatório. A gente pode falar que isso forçosamente nós somos livres. E como eu uso essa liberdade? Eu acho que é a grande sacada de como eu uso. Mais do que como eu uso, eu tenho que usar a minha liberdade. Eu tenho que trabalhar a minha liberdade. Então, aonde que eu vou buscar o sentido da vida? Na minha liberdade, de usar o que eu quero para a minha vida. Se eu busco, o exemplo clássico do Carlos aí, eu busco como sentido da vida, ver meu filho graduado em medicina, por exemplo, pode ser frustrante esse sentido da vida. Isso para mim é mais uma meta do que um sentido de vida. Então tem que tomar cuidado. O que é o sentido da tua vida, não da vida do outro? Então quando eu falo meu filho quer ser graduado, eu quero que ele seja graduado, eu estou fazendo uma meta para ele, colocando como se fosse para mim o sentido de vida, a meta dele. Está errado, está errado. Frustrações virão, altas frustrações. Quando a gente fala em sentido da vida, na realidade eu tenho que pensar unicamente na minha vida como sentido de vida. Qual é o propósito? Que legado você quer deixar aqui? Além do teu filho ser graduado em medicina, por exemplo. Isso é uma meta, né? Que mais? Que ser humano você quer ser lembrado quando você partir para o outro lado lá? Quando falarem assim, pô, o cara morreu, o que você quer que eles pensem com relação ao que você deixou de legado? Isso vai fazer parte do seu sentido da vida. Se você não ter um sentido de vida, um propósito firme de crescimento do ser que está em você, né, do ser humano que está em você, se você não tiver firme isso, você pode entrar no tal vazio existencial, que a gente pode chamar mais rapidamente de depressão. Hoje está em moda ser depressivo, porque eu perdi o meu caminhar, as minhas
os meus sentidos de estar nesta vida aqui, nesta existência terrena, neste momento. O que vai acontecer depois eu não sei, efetivamente. Mas eu sei o que pode acontecer aqui, hoje, e eu posso ter sentido para que esse sentido também se libere para amanhã, depois. Mas sempre de mim. A minha essência tem que ter sentido. Não, na minha visão não ter sentido a tua vida na meta do outro. Você está fadado fatalmente a corre um risco enorme de decepção. O Jean Paul Sartre, ele tem uma frase que você citou, ele, o Custódio, eu acho uma frase muito bacana dele, que ele fala: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Exatamente. Né? E isso, assim, me parece, às vezes a gente falando dá a impressão de uma frase até banal, de para-choque de caminhão, mas não é, eu acho ela muito profunda, porque se cada um de nós aqui dessa mesa sofrermos uma ação, a reação dos três, ela pode ser diferente, né? Então eu costumo usar até um exemplo, né, nas aulinhas de filosofia. Eu posso me tornar, por exemplo, alguém paraplégico e ficar extremamente amargurado, ou eu posso me tornar um atleta paralímpico. Depende do que eu vou fazer com o que a vida está me oferecendo, né? Então, assim, a Luciane Cláudia, ela está dizendo, o difícil é encontrar o propósito da vida, né? Porque à medida que quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente tenta se conhecer, parece que mais difícil né, pra gente, mais a gente tem noção, né? Agora estou sendo socrático, né? Mais a gente tem noção do quão longe a gente está, né, de encontrar essa essência. O Antônio Bessa, ele fala assim: numa simulação você pode fazer o que quiser, dentro das limitações do personagem. Na vida real também é assim. Nosso livre-arbítrio também tem limites. É isso, Ricardo? Tem limites o nosso livre-arbítrio? Sim. Vamos aqui então partir um pouco para a filosofia espírita, né? Então nós somos uma essência que encarna nesse mundo e assume a existência. E esse existir, ele está condicionado. Está condicionado por aquilo que eu trago como patrimônio espiritual meu, que são as tendências, os medos, as virtudes, os defeitos. Então vamos imaginar um espírito que tem a tendência ao alcoolismo, ele vai influenciar na genética, que a genética dele vai, ao longo dessa existência, propelir ele, né? Vai sempre ter a propensão à busca do álcool. E aí vai exigir, isso é um condicionante, vai exigir muita determinação do espírito para superar essa característica que ele traz com ele. E aí isso a gente pode multiplicar os exemplos, né? São muitos. Então nós sofremos condicionamentos em função de uma existência anterior e temos os condicionamentos que limitam o nosso livre-arbítrio da existência atual. Porque muitas vezes é uma maneira de ser que eu tenho, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa egóica, eu vou trazer sempre situações que vão estar testando aquele meu egoísmo, que vão estar provocando. Então, assim, eu entendo que a gente tem o livre-arbítrio sim, mas é um livre-arbítrio ainda limitado, relativo e condicionado pelas forças atuantes ao nosso redor, que aí são físicas, são sociais, culturais, né, psíquicas, por aí vai. Eu costumo pensar que a gente tem um livre-arbítrio dentro de um determinado cardápio. Isso. Né? Então eu chego no restaurante e eu posso escolher o que eu quiser, desde que esteja no cardápio. Né? Não adianta eu querer escolher aquilo que está fora. Né, Cláudio? Então, até onde vai o meu livre-arbítrio? Né? Será que se o meu filho de 14 anos, meu caçula, virar para minha mãe e falar assim: papai, eu acho que eu não vou estudar mais, eu vou ficar só jogando videogame. Eu vou falar: ok, meu filho, você tem todo o direito de exercer seu livre-arbítrio? Né? Tem nada. Né? O livre-arbítrio é proporcional à nossa responsabilidade. Você pensa assim também, Cláudio? Com certeza. O próprio Paulo, nas suas cartas, coloca que você pode exercer o seu livre-arbítrio, mas você vai sofrer as consequências.
Então não é de graça. Agora, existem limitações, com certeza. Você não vai conseguir tudo na vida. O Sartre, por exemplo, ele diz, né, estamos condenados a ser livres, né? Ou seja, temos o livre-arbítrio para tudo. Mas ele, por exemplo, conseguiu ter o livre-arbítrio para imortalidade? Não conseguiu. Então, a gente tem limitações. A gente não vai conseguir tudo o que a gente quer. Essa limitação, penso eu, que é uma forma de aprendizado também. É para a gente se conformar e entender, né, que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Então, o grande peso dessa frase do Sartre, né, que a gente está condenado a ser livre, traz um peso muito grande, porque você exercer o livre-arbítrio para muitas pessoas é um peso muito grande, é muito difícil. Eu ter que me responsabilizar por aquilo que eu vou fazer. Ou seja, não tem um Deus para me conduzir, e é isso que o Espiritismo é importante, porque ele faz essa conciliação entre o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. Porque no existencialismo ateu, você arca com a responsabilidade sem absolutamente ninguém para te amparar. Você se sente um desamparado na vida. Né? Você está livre no mundo, tipo assim, ó, se vira, você nasceu, se vira, que é encargo seu. Tudo que você fizer é responsabilidade sua. Então o Espiritismo, eu acho interessante que ele faz essa conciliação. Você tem a liberdade para aprendizado, formular aquela sua essência nesse mundo, na matéria, mas você não está totalmente desamparado. Então, perfeito. Eu queria até acrescentar em cima do que o Cláudio falou sobre o existencialismo cristão. O existencialismo cristão, ele surge com Søren Kierkegaard. O Kierkegaard, ele dizia o seguinte, que nós somos um ser à beira do abismo, em constante tensão. É por isso que o Kierkegaard é tido como o filósofo da angústia. Que você está na beira do abismo, para cair a qualquer hora, é um estado de angústia. E aí, então, o Kierkegaard fecha a sua filosofia dentro dessa compreensão, que eu entendo que é pragmática, é real. Nós estamos realmente sempre em estado de tensão com a existência. Mas aí veio o Gabriel Marceau. Gabriel Marceau, ele é um existencialista cristão que segue então o Kierkegaard, e ele vai trazer o conceito de esperança. Ele vai acrescentar, ele vai falar assim, ó, Kierkegaard, você tem razão, nós somos um ser em angústia, mas o cristão tem a esperança. E aí então vai dentro do que o Cláudio falou. A doutrina espírita, ela vem nesse sentido, porque a esperança é algo essencial para o ser humano. Se nós encontrarmos no mundo abandonados, em constante tensão, é como o Cláudio disse, poucos têm estrutura para isso. Então, assim, ao mesmo tempo que o existencialismo ateu, ele fez a observação correta, mas nem todo mundo está preparado para assumir as consequências completas, né, do existencialismo ateu. Então, interessante, vamos voltar na tal da liberdade aí do Sartre, né? Do Sartre. Tal do livre-arbítrio que nós chamamos aqui. Claro que o livre-arbítrio tem algumas restrições, até porque nós somos seres ainda em evolução. Apesar de termos um livre-arbítrio restrito, né, por diversas formas, além das formas de restrição que nós temos, ainda temos não humanas, nós temos ainda as restrições humanas. As leis sociais e as leis de bom convívio aqui na Terra nos restringem muito mais em termos de livre-arbítrio. Então, o que significa assim, que esta liberdade que nós temos, o livre-arbítrio que nós temos, a gente leva com a gente a danada da responsabilidade por todo e qualquer ato que nós praticamos aqui na Terra, com esse livre-arbítrio. Quer queiramos ou quer não queiramos.
Atos que nós podemos fazer porque estamos livres, mas não podemos fazer porque as leis humanas, por exemplo, não permitem. Ou as leis divinas também dizem, você não pode fazer. Lá nas leis divinas, nós não temos um fiscal, não temos os faróis de pare e siga, não temos as câmeras que nos vigiam 100% do tempo hoje, né? Todo lugar que você vai tem uma câmera te vigiando, para ver se você infringe qualquer tipo de ordem social ou de lei social. Mas as leis divinas não têm, mas elas, de alguma forma, a lei divina, ela provoca em você alguma coisa que vai te alertar que você infringiu uma lei divina. Portanto, a responsabilidade sobre o livre-arbítrio é total, é 100%. Quer você queira ser existencialista ou não existencialista. No existencialismo, a essência, lembra que a essência está junto com a essência, com a existência. Quando está junto, continua a responsabilidade disto. Talvez a responsabilidade, no caso do existencialista, não pule para outra vida, ok? Para ele, comece e acaba aqui dentro desse terreno. Mas, aqui dentro, ele tem que respeitar as devidas restrições do livre-arbítrio. Então, quando ele fala, isso é na minha modo de ver, que você está fadado a ser uma pessoa livre, é no sentido de você está ferrado. Você agora é responsável, totalmente completo e responsável por aquilo que você fizer a partir de agora. Então não tem que você tirar a responsabilidade de você, não tem como, você é responsável. Eu vejo esta frase desta forma: a liberdade é um encargo danado para alguns, para outros não, basta que eu use de forma coerente e boa. Então a crítica que o existencialismo ateu faz, e é legítima, é que nós colocávamos a responsabilidade nos ombros de Deus. Então, Deus é o responsável pelas coisas que acontecem. Então, o Sartre vem dizer, não, Deus não entra Deus nessa equação. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E esse é um sentido, porque há muita dependência, muitas vezes, né? Muita gente tem que resolver alguns problemas e quer resolver na base de pedidos constantes para Deus, para que Ele resolva o seu problema naquilo que Ele mesmo não move 1 centímetro para resolver aquele problema. E quando se resolve, culpa Deus. E culpa Deus. Deus é um Deus de costas largas, né? Aí tira a responsabilidade de você. Tem a questão da graça, né? Quer dizer, não importa o que eu fizer, mesmo no último minuto de vida, se eu aceitar Jesus ou pedir com uma oração com fé, Deus pode me conceder a graça. Isso, vamos dizer assim, um costume que muitas pessoas têm desse Deus intervencionista, que ele vai ou nos relegar ao inferno ou vai nos dar a graça independente daquilo que a gente fizer, ou seja, não vai interessar a responsabilidade dos nossos atos. Então Deus vai escolher uns e os outros na medida dele. Então, por isso que o existencialismo ele é encarado muito mais do lado ateu, porque essa noção da responsabilidade sem medida não vai bater com a noção de um Deus que sempre está intervindo nas nossas vidas, né? O pessoal aqui no chat, por exemplo, eu tenho aqui o Antônio Bessa, que está dizendo que, olha, simulação não é jogo, tá? Então a simulação, e ele vai definir lá na frente, eu vou continuar aqui. O Valdeci Braulio, ele fala assim, se a vida carnal é uma ilusão, segundo os indianos, sendo assim podemos talvez supor que a vida é uma simulação, né? E aí o Antônio Bessa vai dizer, ele diz um pouco antes, não, mas simulação não é jogo. Então o que ele vai dizer como simulação? E aí a Luciana e Cláudia vai dizer, olha, eu não posso colocar no outro aquilo que não está em nossas mãos, por isso a maioria das pessoas se frustram. É aquilo que a gente estava comentando antes um pouquinho, né? Que isso não pode estar sempre as minhas expectativas só em cima do outro. E aí o Antônio Bessa complementa, ao encarnarmos na matéria, vivemos como numa simulação, pois nossa essência, na verdade, existe no mundo das ideias, né? Então ele está relembrando
Platão, né? Então, eu acho que o que ele está colocando aqui, se eu estiver errado, ele que me corrija depois aqui, o Bessa, é mais ou menos aquela ideia da Matrix, né? Que a gente está aqui dentro de algo, né? Para que a gente possa experienciar. Então, não é game que ele está dizendo, mas é nesse sentido, né? Então, eu tenho uma essência, e essa essência, ela já vem antes, né? Como o Ricardo colocou, e aqui dentro desse planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, a gente realmente está passando por uma porção de experiências, né, para que a gente possa aprender, né, Ricardo? Isso, encarar essa existência como um jogo, uma simulação, é um pouco de erro de cálculo, até de entendimento. Porque assim, nós somos uma essência, que é o espírito. A filosofia espírita nos coloca que o mundo espiritual é um mundo primitivo e que os mundos materiais foram criados com o propósito de acelerar o progresso dos espíritos. Então, o mundo material tem a sua relevância e importância no processo de evolução do espírito. Herculano Pires, ele vai falar que nós somos seres interexistentes. Estamos navegando de uma existência a outra, no campo espiritual e no campo material. E todas as duas têm importância. Ele faz, o Herculano Pires, uma crítica muito forte a muitos espíritas que, se concentrando em nosso lar, por exemplo, ou em lugares mais elevados, esquecem o propósito dessa existência. É por isso que ele cunhou o termo existencialismo espírita, dando relevância para a encarnação. Então a gente poderia substituir esse termo simulação por experiências, Ricardo? Seria mais ou menos por aí? Se a gente pensar em simulação, tira o livre-arbítrio. Na simulação não existe livre-arbítrio. Se nós temos uma vida com livre-arbítrio ou com liberdade, use o termo que quiser, né? Tamanho da liberdade, não estamos simulando, nós estamos numa realidade. Por isso o motivo da ciência não conseguir a provação da existência do espírito, da ciência natural. Por quê? O espírito, ele tem vontade própria. Se é simulação, não tem responsabilidade, é isso que você está querendo dizer, né, Custódio? Exatamente. E numa simulação, eu posso pré-determinar, eu devo pré-determinar. E nós não somos pré-determinados, né? Nós somos seres com pensamento livre, totalmente livre dentro da nossa restrição de livre-arbítrio, mas totalmente livre, okay? Nesse sentido. Sim. Portanto, falar que a vida é uma simulação é difícil de compreender, né? Como é que funciona essa simulação. Sim. Eu acho que o que existe às vezes é o seguinte, tá vendo aqui uma questão semântica, né? Então, o que ele está colocando lá como uma simulação, ele está dizendo não, mas nessa simulação existe livre-arbítrio, né? Talvez seja só essa questão semântica, mas eu penso que os dois estão, aliás, os 5, né, estão no mesmo caminho, né, o Bessa? É justamente isso mesmo, a gente está sendo colocado aqui para que aqui nesse lugar, vivenciando, né, aquilo que nós temos que vivenciar, a gente possa mostrar para nós mesmos, né, como a gente está se saindo, né, nessas experiências. Viu, Carlos? É assim, quando se fala em Maia, ou quando se fala na Matrix, aí o questionamento é o seguinte: nós estamos imersos na existência. Então, a existência, ela é um véu sobre o espírito, que tira a sua visão. A gente vê por sombras, vemos parcialmente a realidade. Então, quando se traz esse conceito, é o seguinte: não se apegue tanto a essa existência, porque nós somos mais do que isso, né? Então, na Matrix, a primeira pergunta no filme Matrix é: o que é o real? E tem a história da pílula, né? Então, demonstrando que há uma outra realidade posterior, né? Que é anterior àquela da qual a pessoa está. Sim. E aí vai no sentido espírita. Nós realmente vivemos numa matrix que tem a sua importância, tem a sua relevância, mas a gente deve se conduzir através dela olhando a essência. Essa é a recomendação espírita.
Quando eu entro num sentido de materialismo extremo, eu estou me envolvendo com essa matrix de uma tal forma que eu nego que haja algo mais além daquilo que está à minha volta. A matéria fica muito mais importante que a essência. É a essência. Sim. Muito mais. Embora ela continue existindo. Sim. E lembra que um não vive sem o outro, mas a devida importância que você dá à matéria ou à essência, esse desequilíbrio pode te levar a fatos não muito bons, né? Você precisa equilibrar isso. Existe a existência, né? Meio bom falar isso, né? Existe redundante, a existência e existe a essência. Sim. A existência desses dois é que vai fazer a diferença no equilíbrio dos dois. A existência é importante e a essência é importante. Vou dar um exemplo disso, Carlos, que acho importante ressaltar, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a melancolia, que é o sentimento, uma vaga intuição do espírito, que ele estando na matéria, ele é melancólico, porque ele tem saudade das coisas espirituais. Então há em nós esse vetor apontando para o mais alto, para uma coisa que vai além do hoje. E aí então, quando o Custódio comentou, se a gente fica focado no hoje, mas também não reconhece essa essência, essa melancolia se instala, ela vira uma patologia, depressão, vazio existencial. Então, é importante buscar o alimento da essência também, em meio à materialidade. Talvez seja o mais importante, né, Cláudio? A gente buscar esse alimento da essência, né? Que talvez a gente fique buscando ele em coisas que não estão, né, servindo para alimentar. Sim, porque se você imagina que essa vida, o Sartre colocava, então, a essência ela vem com o vivenciar da nossa vida. Então, nós existimos, nós surgimos no mundo, e aí nós vamos construindo essa nossa essência que um dia vai acabar. Então, uma vez que você imagina que tudo aquilo que você construiu, toda a essência, todo o conhecimento que você adquiriu, na morte acaba, isso gera um desconsolo. Então, ele era um cético também, né? Então, ele não admitia a possibilidade de existir a essência anteriormente à existência. Por quê? Porque ele só via matéria. Então ele era extremamente materialista, porque só era crível aquilo que era, vamos dizer assim, sensível ao toque, à visão, aos nossos sentidos. Então as pessoas vão entender isso como uma angústia, é o que foi falado aqui na bancada, a angústia. Por quê? Eu vou trabalhar, vou viver para depois tudo acabar? Que sentido isso faz? Então, o sentido da nossa vida é justamente que essa bagagem a gente não perde. O Espiritismo coloca dessa forma. Você não vai perder essa bagagem. Essa bagagem vai continuar com você. Você vai despir essa roupagem, né, dessa existência numa nova existência e vai trazer, né, na forma intuitiva toda aquela bagagem que você adquiriu anteriormente. Então, isso que gera essa esperança, como o Ricardo colocou, né? A desesperança é uma das maiores problemas, né, dessas pessoas que sentem esse vazio, porque qual é o propósito de você acumular tanto conhecimento e tudo acabar? Então, aí nesse sentido, vem aí então um outro filósofo, que é o Albert Camus, né? Que ele vai falar do absurdo, e ele ilustra na figura do Sísifo. O Sísifo, ele é o herói mitológico grego que, condenado pelos deuses, foi obrigado a rolar uma pedra morro acima. E quando ele chega lá em cima, uma força incontrolável rola a pedra para baixo de novo. E quando chega lá em cima, ele é impulsionado a empurrar ela de novo para cima. Então esse é o símbolo da vida do absurdo, que é uma vida sem sentido, que muita gente se encontra com esse sentimento. Levanto para trabalhar, faço, né, chego, como, durmo, e mais um dia eu rolo a pedra de novo. Então você tem que encontrar um propósito no meio disso. Não pode ser uma coisa absurdamente sem sentido, né? O propósito de muitas pessoas na nossa era em que vivemos é a matéria. Então, nós trabalhamos
10, 12, 14 horas por dia para sustentar a nossa matéria. Não a matéria física humana, mas para sustentar as vontades desta matéria, que não é a vontade espiritual. A vontade da matéria, que é ter um carro novo, ter um apartamento novo, ter uma casa nova, ter um sítio e tal. Ar-condicionado. Ar-condicionado até que vai bem, viu? Mas ter coisas que não fazem parte da sua vida espiritual, fazem parte da sua vida material. E você vira, usando o termo aqui, você leva a pedra todos os dias, ela cai de volta e você não se preocupa muito com isso, porque a tua meta é comprar um carro novo. É comprar um apartamento novo, é colocar ar-condicionado em todos os cômodos da casa, porque um calor danado que está. Isto te leva a uma rotina a fazer isto. De repente você percebe, me aposentei, 35 anos de trabalho, e o que eu fiz? Rolei a pedra todos os dias. Então, se você não tiver um propósito de sentido da vida sua, depois que você rolou a pedra 35 anos... Você está fadado a quê? Acabou a pedra. Era esse o seu sentido material. E agora? E agora o que você vai fazer? Então, tem o cuidado que a gente precisa, além de levar a pedra para ter o carro novo, que não é pecado nenhum fazer isto, efetivamente, mas não só isto. Não só isto. E o ideal era o equilíbrio novamente, né? A essência e a matéria. Ou para nós, o espírito e a matéria. Como é que eu equilibro isso? Nas minhas ações, nas minhas atitudes. Aí entra a questão do ser e do ter, né? Que a gente comenta bastante, né? O problema não é ter, não é isso que a gente está colocando. Ter faz parte da materialidade, conforme o Custódio está colocando. Mas é quando a sua vida é só voltada para o ter, sem dignificar o ser. Nenhum. Isso aí. Quando não há construção, né? Elevação do ser humano. Aí fica vazio, né, Ricardo? Aí fica vazio. A gente só fica lutando para adquirir coisas, né? E isso não tem fim, né? Que não realizam em si mesmo. Né? O Bessa, ele concorda, né, com a gente, pelo que eu estou vendo aqui. É uma questão semântica, tá, Bessa? Eu concordo plenamente com você, com relação, só para a gente poder fechar essa questão do simulador, né? Que o simulador é físico, é matéria, não é apenas virtual. É só uma questão do entendimento. E a Luciane Cláudia, ela está dizendo que é de uma forma figurada. É isso mesmo, né? Então a gente está aqui vivenciando essas experiências, né? E aí E através disso, né, através dessa existência, a gente vai adquirindo e trazendo bagagem para a essência. Né? Eu imagino que seja mais ou menos dessa forma. Eu queria mandar um abraço também aqui para o Forcato, né, nosso grande amigo Forcato lá de Pinda, né? Forcato está dizendo que não tinha o link, aí ele teve que correr atrás do Jorge. Forcato, não sei se você está num dos grupos nossos aqui de filosofia, mas depois, se você quiser... dá um alôzinho para mim no privado, eu incluo você num dos grupos, aí toda semana você vai ter o link lá para estar junto com a gente aqui, tá? Mandar um abraço também para o Piero, né, nosso grande colaborador aqui, o Piero, e que ele está dizendo qual a nossa verdadeira essência, né? E a Luciane Cláudia está dizendo, a essência seria então a construção da vida no longo da nossa existência. Quase que ela está respondendo para o Piero, né? Então ele pergunta qual que é a verdadeira essência e ela está dizendo, seria então a construção da vida ao longo da nossa existência? Vamos fazer a nossa rodada final aqui, a gente já passou um pouquinho do horário, e aí eu gostaria que vocês, começando aqui pelo Cláudio, pudessem então comentar, será que seria a nossa essência seria essa construção, Cláudio? Eu penso que são coisas diferentes, vamos dizer assim. A nossa construção de conhecimento, ele agrega a nossa essência. A essência é o que nós somos. O que nós somos é o que nós, como espírito, somos, agregando-se os nossos conhecimentos ao longo de diversas existências. Então, isso vai construindo a nossa essência. Mas penso que são coisas diferentes. Então, a experiência é uma coisa, a nossa essência é outra. Então, utilizamos das experiências, dos conhecimentos, para ir, vamos dizer assim, lapidando o nosso ser, a nossa essência.
É isso mesmo, é a essência, e aí é o espírito, né? Essa consciência, que a ciência não adota o nome de espírito, mas é a consciência. Que aí, então essa consciência vai se lapidando na vida. A gente busca aquilo que nos faz sentir melhor, né? Então é quando a gente entra em harmonia com a nossa essência. Então, muitas vezes nós nos violentamos. A nossa essência aponta para uma direção e a gente faz de outro. Aí surge o desequilíbrio, né? Aí é o desequilíbrio do ser. O Parmênides fala, o ser é essa essência que é aquilo que é. E ela vai se lapidando, e assim, aí existem vários sentidos quando a gente vai buscar na internet sobre essência, no sentido também da gente entrar em harmonia com a nossa essência, buscar o que é essencial, né? O que é mais essencial para a vida. Acho que esse sentido de essencial para a vida também é bastante interessante, porque nós nos deixamos envolver por tantas coisas e carregamos tantas bijuterias, coisas desnecessárias que pesam sobre a nossa existência. Quando a gente tem um foco de vida mais voltado na essência e buscar aquilo que é essencial, a vida se torna mais leve. Acredito muito nisso. Custódio? Então, a nossa existência aqui, já falamos, só para fazer um replay aqui, nós trabalhamos a essência e a existência. Os nossos atos e as nossas atitudes enquanto existente, ou seja, enquanto matéria, fazemos exclusivamente através da essência. E com a essência daquele momento em que nós estamos. E isso varia ao longo das nossas experiências, ao longo do tempo. Varia muito, ou pouco, ou nada. Mas a gente não regride. Eu sempre melhoro, eu sempre agrego valor à minha essência. Essa é a grande tônica da coisa. Então significa assim, que eu sempre vou alterar as minhas atitudes e a minha conduta enquanto ser vivente, sempre equiparado à minha essência. Quer saber qual é a essência de um ser qualquer? Olhe o que ele faz. Olhe as atitudes dele. Verifique as suas atitudes ao longo da vida dele, ao longo do caminhar da vida dele. E você vai perceber o que é a essência. Não estou falando para julgar, estou falando para analisar, né? E aí, certamente, você é analisado também por um grupo que está em volta de você. E certamente você vai analisar pessoas que também fazem parte do seu convívio social. E é engraçado no sentido bom, é que conforme a tua essência progride, cresce, fortalece, algumas pessoas se afastam de você. Exatamente porque não aceitam a sua essência. Não é que você não aceita a essência dela, ela não te aceita com a essência que você está presente. Isso prova em que nós crescemos em nossa essência e trabalhamos nela diariamente. Por isso somos seres espirituais. Ao mesmo tempo que algumas se afastam, outras vêm, né? Outras agregam pela sintonia, né? Que a gente vai mudando, perfeito, né? Perfeito. Então a gente só vai mudando, né? É um caminhar. Esse caminhar aqui. O Bessa, ele fala, então, bingo, chegamos no acordo aqui, né? Que bom. Essência, consciência, Isso aí, Bessa. espírito ou motorista que conduz o veículo avatar ao seu destino evolutivo. Perfeito. É isso aí, Bessa, né? Realmente é essa luta aí, né? Essa essência que está conduzindo esse veículo físico, né? Para que através dessas experiências a gente possa agregar, né, a nossa essência. Eu chamo tornar melhor o ser humano que está contido em nós. Quero mandar um abraço aí pro Bessa, companheiro de Embraer, muito tempo. Isso, e mandar um abraço para todo mundo que esteve com a gente acabou se estendendo um pouquinho hoje aqui, né? Mas quando a conversa tá boa, eu acho que vale a pena, né? Lógico. A gente manter, né? E sem aquela pressa, sem aquela... Hoje termina 0 hora, né? Hoje vamos embora, né? Então, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, né? E desde o começo até agora, e convidando vocês
para que na próxima semana a gente possa de novo, né, estar junto. A semana que vem a gente vai falar sobre pensamento e vontade, né, que são também coisas que andam muito interligadas, né, e que a gente vai tentar entender um pouquinho. Entender seria pretensão demais, mas tentar entender um pouquinho como essas duas coisas podem caminhar juntas aí. E eu queria pedir para um dos meninos, quem que gostaria de fazer aqui um breve encerramento, para a gente poder então finalizar aqui o nosso programa de hoje. Então vamos então fazer esse encerramento, agradecendo, né? Agradecendo a todos os ouvintes aí que estão conosco, pela companhia, pela oportunidade, os comentários, que possam continuar participando conosco. E agradecer principalmente a inspiração, né, superior que nos vem, que nos ajuda. Nós nos colocamos aqui como trabalhadores, ferramentas, né, da qual a espiritualidade também se manifesta através da nossa fala. Então, é nessa comunhão entre o céu e a terra que nós temos essa satisfação de ter esse programa, fé, o céu, razão, a terra, né? E que a gente possa, então, ser agradecidos a todos os sábios e filósofos e agradecidos a Deus, Pai, por mais essa oportunidade. Eu queria agradecer também a presença do Cláudio aqui, que abrilhantou bastante. Cláudio, com certeza vamos chamar você outras vezes para estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Tá, e foi muito bom estar aqui com a gente. Foi só essa primeira vez aqui, e o Ricardo já está pensando até em arrumar uma camiseta para você aqui, ó. Para entrar para o nosso time aqui também. Gente, uma boa noite para vocês, boa noite, Custódio, Ricardo, Cláudia, todo mundo que esteve com a gente até agora. E até a semana que vem, se Deus quiser. Até quinta-feira.